Fala galera, quem fala com vocês aqui é o Arthur Sendra. Vocês estão em mais um episódio do Artflix Podcast, o melhor podcast da sua semana. Já gostaria de aproveitar e convidá-los para poder se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e deixar o like, os comentários, sugestões para próximos episódios aí no campo das perguntas e dos comentários. Beleza? Então aqui do meu lado estamos aqui com o Rafael. E aí, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. E o nosso convidado hoje é o maestro arranjador Vitor Salzeda. Seja bem-vindo, Vitor. Tudo bem? Tudo bom? Beleza. Tudo certo? Tudo certo. Vitor, vamos começar lá do início. Você se lembra qual foi a primeira música que você escutou? Olha... Ou que você gravou, não que você tenha gravado na sua mente? Entendi. Primeiramente, queria começar então agradecendo o convite. Muito obrigado por me receberem aqui. Disponha sempre. Primeira música. Rapaz, primeira vai ser difícil, mas uma das primeiras, com certeza, foi uma do Tim Maia, que foi uma primeira música que eu aprendi a tocar no violão, inclusive, que é Dia de Santos Reis, por culpa do meu pai. Nossa, você tinha quantos anos? Qual a sua idade nessa época? Um pouquinho, uns 8 anos mais ou menos. Ah, então essa é a primeira que você gravou. Você aprendeu e... Aprendi, exatamente. E você tocava violão? Eu comecei a tocar por influência do meu pai, né? Meu pai tinha um violão. E essa música você começou tocando no violão, então? E com 8 anos já começou, porque é difícil, né? Assim, eu já cheguei a fazer aula de guitarra uma época, quando eu era mais novo, mas não consegui de jeito nenhum. É muito difícil. Tipo, a coordenação motora tem que estar... É algo que eu sou desprovido, né? Coordenação motora. Então não... Sou desprovido. Mas como é que foi, então, o primeiro contato que você teve com o instrumento musical, então, foi o violão? Não diria que foi o primeiro, porque eu lembro que no colégio antes teve aula de musicalização, alguns instrumentos de percussão, principalmente a flauta doce. Mas o violão era algo que sempre ficava no canto do quarto dos meus pais. Meu pai tocava, mas não tocava sempre, e eu ficava curioso, né? Eu lembro até que eu ligava para ele, pro trabalho dele, para falar: pai, posso pegar seu violão para tocar? Aí ele me recomendava assim: tem que sentar no meio da cama, que é pro violão não cair, aí para poder tocar. A mãozinha era pequena, né, de criança, então não alcançava direito as cordas ali. Mas por volta dos 8, 9 anos que eu comecei a me interessar mais mesmo, ficava olhando lá as revistinhas dele, as anotações, e aí ele me ensinou essa música, que era... Eu lembro que ela era relativamente fácil de tocar, que tinha 3 acordes só. Tim Maia, né? Tim Maia. Começou com Tim Maia. Começou bem. Interessante que, assim, pelo que eu acompanho, né, na época que eu estava fazendo as aulas e tudo, geralmente é muito comum, eu não sei se você aprendeu com o seu pai, se foi com algum professor, mas, por exemplo, a experiência que eu tive na época que eu cheguei a fazer aula de guitarra e tudo, foi um tipo de padrão que eu vejo com os professores ensinando. Geralmente coloca aquela música do Nirvana. Sei. É do Nirvana? Eu sou péssimo de... certamente você vai saber qual que é, aquela... Isso é Rolling Stones. Isso. Sou muito ruim de nome, deve perceber. Sei qual é. Mas tem o do Nirvana também, não vou lembrar agora. Acho que é o Smoke in the Water, pode ser? Não. Isso não é Nirvana, não. Smoke in the Water é de Purple. Gente, então esquece o nome do cantor. Eu sei a música, mas não sei o nome da pessoa. Eu sei qual que você tá falando, que é assim... Isso, exato. Come as you are. Isso aí. Sei. Esse é Nirvana. Esse é Nirvana. Então eu sabia que tinha o Nirvana no meio. Tá certo. Mas é porque são lickzinhos, né, relativamente fáceis de tocar, com dedilhado tranquilo, então é como começarem mesmo. São mais rápido. Aí você... São bem guitarrísticos, inclusive. Sim, isso daí o teu pai chegou a te encaminhar para alguma dessas? Não, tu foi seguindo, sei lá, Tim Maia, depois foi algum que você passou a gostar mais e tal, teve os processos do teu aprendizado? Meu pai era uma coisa mais MPBzona, assim mesmo, que ia de Fagner a Lulu Santos... Mas logo em seguida eu comecei a curtir muito por influência de um amigo, Legião Urbana, né? Então, que são 3 acordes também, né? Por aí. Máximo 3 acordes. O próprio Renato Russo se zoa, né? Numa gravação dele. Pra tocar, acho que é do Acústico MTV. Pra tocar qualquer música Legião Urbana basta saber 3 acordes. Mas foi logo ver Legião Urbana e aí veio a vontade de ter banda, veio a primeira banda. Então você teve banda também, né? Tive algumas. Algumas? Algumas. Toquei guitarra em banda. Olha que legal. Eu cheguei já na sua adolescência, então? Já o quê? Na sua adolescência, já? Isso, Na pré-adolescência ali, né? A primeira banda eu tinha 13 anos.
13 anos. Já era aquele cara cabeludo que escondia a cara, né? E usava... Olha, eu usava preto. Igor era assim. É. Ali dentro, ele rindo ali agora. Mas eu era... Aí peguei essa pegada... Gostei muito sempre de rock nacional também. Cazuza, Barão Vermelho, né? Mas nas revistinhas do meu pai, o que tinha muito era isso. Lulu Santos, era mais MPB, né? Uhum. E você chegou a usar... Teve uma época ali no... Foi mais ou menos no início da internet ali, nos primórdios da internet. Não sei se... Certamente essa música deve ter ouvido falar em algum momento se você não usava. Eu tinha um site chamado Vagalume. Sim. Você via a letra das músicas e aí acho que um tempo depois teve uma atualização, eles fizeram uma formalização ali no site que você conseguia ver até as notas da música para você aprender a tocar. Você chegou a usar algum desses sites assim ou você foi tipo assim muito autodidata, assim, aprendia tudo só de ouvir, já pegava, já tocava? Foi mais naquela revistinha que tinha antigamente? Comecei com as revistinhas. Com as revistinhas. Porque eu acho que quando eu comecei com revistinha não tinha ainda o site, ou se tinha eu era um completo desinformado, não estava sabendo. Sim. Mas logo assim que saiu foi uma benção, né? Porque a gente tinha banda e o ouvido não era necessariamente bom ainda, né? Então às vezes a gente ficava ali malhando para tirar no ouvido, mas quando teve a possibilidade do site, a gente com certeza apelava lá para... E quando é que você fez a migração da revistinha para partitura? Cara, ainda novinho também, antes até de ter a primeira banda, eu comecei a tocar trompete na banda dos Salesianos, que foi o colégio que eu estudei lá em Niterói, Salesiano Santa Rosa. Mas assim, foram poucos meses, assim... Mestre Afonso. Saudoso Mestre Afonso, na época, que chegou a me dar aula, cheguei a ter aula com ele. Que já se foi tem mais de 10 anos, mais ou menos, né? Eu fui, inclusive, na missa que o colégio e a banda fizeram em homenagem a ele. Mas meu primeiro contato com partitura foi nessa banda. Só que eu não fiquei muito tempo. Ficava estudando de curioso, mas durante as primeiras bandas o contato era mesmo com cifra, tocar de ouvido. A própria aula que eu fazia particular, né, com um professor de violão e de guitarra, era mais por cifra e tirando de ouvido mesmo. Foi só mais tarde, quando eu decidi que ia fazer vestibular para música, que eu resolvi estudar a fundo e entender direitinho o que significava cada bolinha preta daquela. Olha. Então você teve banda, você tocou violão, tocou guitarra, tocou trompete. Você é multi-instrumentista, então. Você toca o que está na sua mão, você toca. Não é bem assim, é o suficiente para ser medíocre em todos eles. Falar isso, é praticamente uma banda de um homem só. Isso. Não, mas medíocre assim no literal do termo mesmo, né? Assim, eu toco um pouquinho de cada coisa, mas o suficiente. É uma noção, né? Definitivamente não sou instrumentista. Toco assim para me virar e para entender, porque eu faço arranjo também, né? Então é importante conhecer um pouquinho de cada coisa. E vamos lá. E aí, à medida do tempo, você foi aprendendo, você foi tocando nos lugares. Quando é que houve o timing que você falou, pô, não, agora eu quero ser maestro, pergunta ignorante, porque eu não conheço nada, tento tirar dúvida aqui com você. Claro. O maestro, pelo que eu vejo, assim, é o cara que meio que... Ele conduz todo um conjunto, né? Toda uma banda, uma orquestra e tal. Qual foi o momento, então, que você fez essa migração? Saiu dos instrumentos em si para começar como maestro? Então, quando eu fiz o vestibular, isso foi em 2009, eu lembro que, começando 2009, eu ainda não estava certo, né, do que eu ia fazer, mas aí eu decidi fazer música, mas optei por licenciatura em música, porque em 2008, né, um ano antes, eu comecei a estudar lá na UF, em Niterói, nossa terra, tinha um curso de iniciação musical chamado CEIM, que é o Centro de Estudo e Iniciação Musical. Infelizmente não existe mais, fica aqui um apelo se alguém estiver vendo, é um curso muito bom, é um curso de extensão, vale a pena voltar. O pessoal lá da UF coordenava muito bem, o Robson, a Cristina. Enfim, aí eu comecei a estudar violão erudito, na expectativa de melhorar a técnica mesmo, e violão sempre me interessou muito também. Foi quando eu tive contato com a leitura de partitura, e era um curso muito completo, porque ele se preocupava não só com a formação do instrumentista, mas com a formação musical, de uma forma mais ampla. Então a gente tinha aula de instrumento, no meu caso era o violão, tinha aula de percepção e teoria musical,
E tinha uma outra aula de prática musical que era coral. Era um corão que a gente chamava, a gente se unia para cantar. Então, além de tocar, você cantava também? Sim, sim. Nas bandas eu gritava. Mas comecei a cantar mais na hora quando comecei a estudar canto coral. Que foi o que me despertou para a regência. Que foi, me apaixonei por música por conta de música vocal, né? Aberturas de vozes. A partir daí você teve a percepção vocal da... Sim, pude trabalhar alguns elementos da música, harmonia, polifonia. E me interessei primeiro por regência coral, né? Não estava muito preparado ainda para fazer a faculdade de regência. Eu terminei a licenciatura e fiz a de regência. A regência coral seria o que, assim, exatamente? A regência coral é um regente, assim como o regente de orquestra ou de banda, só que ele rege coros, né? Grupos de pessoas cantando. Tá, sim, tá. Coros profissionais, coros amadores. E é interessante porque a figura do regente, ela se mistura, né? Muita gente não sabe, até porque, enfim, não é tão comum falar disso, mas se mistura às vezes com a figura do diretor musical também, né? Que muitas das vezes está centrada na mesma pessoa, mas não necessariamente, né? Podem ser coisas diferentes. Sim, sim. E, por exemplo, você veio do MPB, né? Por uma doutrina, mas o ensinamento do teu pai era uma coisa do teu pai e tal. Aí o tempo foi passando, houve algum gênero que você começou a gostar mais ou menos, ou não, minha parada é mesmo realmente o MPB, ou teve alguma preferência maior por alguma outra coisa, algum outro estilo de música? Eu costumo eu me acho bem eclético de uma forma geral, assim. Eu tive fases. MPB... Nesse início foi MPB, esse pop rock nacional, aquele pessoal dos anos 80, né, de Brasília. Mas eu lembro que entrando assim, pré-adolescência, adolescência, tava ouvindo bastante rock. Por exemplo, Guns N' Roses, próprio Rolling Stones, Beatles. Mais tarde, um pouquinho já na faculdade, fui ganhando outros gostos, né, dentro da própria música de concerto, música antiga, mas continuei gostando de rock. Foi quando eu descobri Yes, por exemplo, que é progressivo, que é uma das bandas que eu mais gosto hoje em dia. Mas acho que são fases, né? Eu acabo gostando de tudo um pouquinho mesmo. Até por conta de muita pesquisa que a gente tem que fazer para fazer arranjo, para fazer trilha, essas coisas. Sim. E, por exemplo, quando você falou que você se apresentou em alguns lugares, assim, essa sua trajetória de quando você começou a fazer teus cursos ali, estudar, como é que foi? Teve, por exemplo... quando você fala de uma banda, de um contexto geral, seja maestro ou não maestro, você falando como um grupo musical como um todo, às vezes você tem que preparar um grupo para uma apresentação X, uma apresentação Y. Como é que funciona o dia a dia ali do preparo da galera para poder fazer uma apresentação ali? Eu imagino que seja uma coisa bem desafiadora, né? Que tem que estar todo mundo sincronizado, no mesmo timing, tendo o mesmo feeling, tá tudo bem alinhadozinho ali. Se há, por exemplo, uma pessoa que não consegue acompanhar o ritmo da turma, como é que isso é trabalhado para que até o dia da apresentação, do show, seja do que for, aquela pessoa ou aquelas pessoas esteja bem alinhado ali com o coletivo, ali com o grupo? Como é que isso é? Puxa isso pro musical que você está fazendo agora. Boa. Vou falar. Isso vai depender um pouco do perfil do grupo, né? Se for um grupo profissional, por exemplo, você vai ter bem menos trabalho. Mas como a maioria dos trabalhos que eu já fiz, profissional que eu digo de cantores profissionais, né? No caso de serem cantores, ou então de músicos instrumentistas que já estejam no mercado. Mas muitos dos trabalhos que eu fiz, apesar de trabalhos profissionais, eram com cantores amadores. Eu trabalho muito com ator-cantor, porque eu trabalho com teatro musical. E por incrível que pareça, na maioria das vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes a maior parte dos problemas não é de cunho musical. É de agenda que não bate, é de falta de tempo. É engraçado, né? Aí entra a figura do diretor musical, que tem que administrar um pouco isso tudo, muito aliado com a produção. Mas quando o problema é só musical, é mais fácil, sendo bem sincero. Porque a gente, dependendo da liberdade que a gente tem, a gente pode mascarar, a gente pode optar por coisas mais simples, mas assim, a gente faz uma continha de cabeça, né? Qual o tempo que temos, qual o material humano que temos, de que forma a gente precisa trabalhar, o que a gente precisa trabalhar, e vai ensaiando, assim. Uma coisa que alguns ainda
percebo, principalmente os amadores, né? Não entendem, porque não entendem mesmo, né? Não tem a ver com má vontade ou qualquer outra coisa. Que é a frequência do estudo, né? A gente que lê música tem o acessório da partitura, se tiver uma dúvida. Mas quem depende de decorar, né? Às vezes o número de ensaios não é o suficiente para decorar o que se precisa, para aprender as letras. Então, esse estudo de casa, né? Que um instrumentista tem muito, porque passa, dependendo, horas estudando, mas o cantor não necessariamente. Mas no teatro musical, especificamente, é mais complexo, né? Porque eles têm que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eles têm que cantar, eles têm que interpretar. E vai passando o tempo e é cada vez mais difícil, porque se preocupa com figurino, se preocupa com cenário, se preocupa com a marca da luz, e vem a pressão, vem a ansiedade, né? Então é muita coisa para escanteio um pouco, né? Não é que deixa para escanteio, mas é que para chegar nesse nível de aprimoramento você tem que estar muito seguro. E aí se você pula uma das etapas do processo, como por exemplo isso que eu falei do estudo em casa, nada vai substituir isso nunca, né? Aí fica mais complicado. Mas de uma forma geral é um tipo de processo que eu gosto muito, assim. Você perguntou sobre o processo, eu acabei não falando. Mas no caso do teatro musical, acho que fica bom de dar esse exemplo, assim. É comum que o diretor queira que as músicas já estejam levantadas antes de trabalhar os números musicais. Então o diretor está marcando as cenas faladas e a gente está ensaiando música, para depois ele ir lá e marcar isso, né? Aí entra o coreógrafo, o diretor de movimento, dependendo do que for. Então, quando as pessoas não leem, leem música, o que é bem comum, a gente senta assim, roda, eu sento com um pianinho, quando tem piano, que nem sempre tem, e vou batendo, vou tocando as melodias, você canta isso, fulano, você canta isso, aí tem que explicar, você canta isso quando ele ou ela estiverem cantando isso, agora junta. E é um trabalho de acostumar o ouvido, né? E você entendendo que você está cantando algo que é diferente do que a pessoa que está do seu lado. Ou você está cantando a mesma coisa e não pode parecer que são duas pessoas, tem que parecer uma pessoa só. Isso lembra um pouco trazendo um pouco para... Não tem muito a ver com o assunto, mas tem um pouco. Lembra um pouco aqueles minigames de videogame, até brinquedos mesmo infantis, quando a gente brincava, você tem que decorar a ordem dos negócios, né? Sei lá... Tem um que é aquele colorido, que você primeiro aparece sei lá, o vermelho... Com um somzinho. Tipo gênios da vida. Mais ou menos, tipo, a lógica que eu digo, né, obviamente. Você tem que ir mais ou menos decorando a ordem. Então, no caso assim, quem fica por último, então, tá lascado, né, coitado? Porque ele tem que decorar de todo mundo até chegar na vez dele ali. Porque a gente repete muito, né? Então, acho que essa coisa de repetir muito ajuda. Sim. E com o tempo vai decorando a letra e tudo mais. Mas nem sempre, às vezes um musical que você tem 25, 26 músicas para aprender, às vezes não dá para depender só de ensaio, né? Sim, sim. Mas quando é com músico instrumentista, geralmente é mais fácil, porque tem um apoio da leitura, já tem alguma independência. O cara já é mais profissional mesmo, de fato, né? Naquela área ali, naquela parte que ele está exercendo. Depende. Porque às vezes, dependendo da demanda, eu já trabalhei no caso que eu tinha uma demanda de uma semana para ensaiar, com músicos que não liam, só liam cifra. E aí eu tenho que bolar outra estratégia de ensino, aí vai mais pela escuta, mas acabou dando certo. Mas no geral, com o instrumentista é mais fácil para ensaiar o processo. Vamos ficar no musical. Você já fez musical, né? Você escreveu um musical, Meu Pequeno Grande Sonho. Foi. Ganhou prêmio com isso. Ganhei. Tive essa felicidade. Foi no sétimo, acho que foi a 7ª mostra de teatro infantil lá de Niterói, pela Tacem, na época, musical autoral. Eu escrevi ele em 2014, mas ele foi apresentado em 2015, né? A gente apresentou lá e ganhamos o prêmio de melhor trilha sonora original. O livro ficou bonitinho, inclusive. Ficou, eu tenho. Você tem, né? Eu tenho. Que saiu o roteiro da peça, né? O texto da peça, o texto dramático. E na época se usava CD ainda, não sei se as pessoas sabem o que é CD, precisa explicar. Quem estiver assistindo aí, depende assim, um discozinho assim, desse tamanho, você botava no aparelhinho e escutava. Pois é. E o livro vinha também, né, com as partituras e com CD para o pessoal escutar. Quase falando, monte você mesmo seu Meu Pequeno Grande Sonho. E depois você fez o Despertar? Isso foi no curso de teatro musical que eu tinha lá em Niterói. Primeiro fizemos A Noviça Rebelde, em 2018. Em 2019 a gente estudou o Despertar, apresentamos em janeiro de 2020.
Meses antes Antes do lockdown da pandemia. Exatamente, do grande momento. Isso que eu ia perguntar, se vocês tinham algum tipo de inspiração, se vocês chegaram a trabalhar com algum tipo de musical hollywoodiano nesse sentido, nesse aspecto, né? Mas Noviça Rebelde é famoso, né? É um dos grandes sucessos de Hollywood. Sim, até por uma questão de marketing mesmo, né? Para captar aluno, a gente acaba apelando às vezes para os grandes musicais da Broadway. Nossa, mas eu acho, assim, excelente, porque muitas vezes, né, já são obras que muitas pessoas já conhecem, então você não tem que ter um trabalho de tentar pegar uma coisa do zero para trabalhar a cabeça daquela pessoa para conhecer uma coisa que venha do anonimato. Né? Mas às vezes é mais fácil, sabia? Porque quando você pega um material pronto, você tem que enquadrar pessoas naquele material, né? Tá. Nível de dificuldade, nível técnico. Se você pode criar do zero, você cria a partir do que você tem também, né? Sim. É outro trabalho. Sim, Né? sim. Dá trabalho de toda forma. Você falou aí enquadrar as pessoas. Você é professor também de música, né? Sou. E como é que você enquadra seus alunos? Enquadrar um termo sugestivo. Olha, eu era um professor bem nervoso no início, bem rígido. E era daqueles professores que jogavam apagador na cabeça dos alunos. Quase isso. Pilou. No início eu era mais turrão, assim, mais besteira. O tempo vai passando, a gente vai vendo que não precisa. Não sou nenhum santo, às vezes perco a paciência. Mas costumo chamar bastante para a questão da responsabilidade, porque infelizmente a gente chega no colégio às vezes e existe um pensamento, aula de música, aula de não fazer nada, ou é aula de sair da sala e ir para outro lugar. Isso que eu ia te perguntar, como é que você vê o ensino de música no Brasil hoje em dia? Rapaz, Porque eu acho que antigamente existia uma cadeira chamada canto orfeônico, né? Sim. Isso na época dos nossos pais, avós, Sim. assim. O Canto Orfeônico era um projeto de Vila Lobos. De Vila Lobos, né? Isso, que andava muito em conjunto ali com o governo do Vargas para implantar música nas escolas. Exatamente. Que era interessante por um lado, porque era canto coral. Eu defendo essa bandeira. Eu acredito muito no canto coral, no canto de uma forma geral, como forma de ensinar música. Eu fui musicalizado dessa forma, de treinar ouvido, treinar percepção musical, ouvido polifônico, ouvido harmônico, enfim, ouvido melódico, afinação de uma forma geral. Mas enfim, depois disso caiu um pouco, né, a questão da música nas escolas. Hoje em dia, coisa de 10 anos atrás, foi quando mais ou menos o momento que eu estava na licenciatura, houve uma lei, que eu não vou lembrar agora o número, que tornando obrigatório o ensino de arte nas escolas, né? Mas ficou uma coisa assim... Arte como assim? De modo geral, arte né? como? Arte de uma forma geral, música, mas para ensinar música precisa ser professor de música, e não precisava, né? E não precisava. Então, depois que isso caiu um pouco, eu confesso que eu estou um pouco afastado da sala de aula no momento, porque eu estou justamente nesse período da carreira de transição, né? Eu até trabalho ainda em sala de aula, mas não em música como matéria curricular. Eu estou trabalhando mais na extra classe. Eu agora estou pela OSB, que é a Orquestra Sinfônica Brasileira, trabalhando no projeto de conexões musicais, onde eu sou regente de alguns coros em 2 colégios lá na Ilha do Governador. Então é extra classe, assim, não é dentro do E você acha que essa falta de ensino de música cai a qualidade musical do Brasil? Talvez não a tão curto prazo, assim, como talvez a gente ache no momento. Eu acho que quanto mais pessoas estiverem aprendendo música, melhor. Para o ensino musical como um todo, para a formação das pessoas e do cidadão também como um todo, né? Cultura, afinal de contas. Mas eu percebo que a tradição musical do Brasil ela é bem oral, né? Hereditária, vai passando de gerações para gerações. Isso a gente vê nos índios cantando, né? Passando. É um tipo de música bem intuitivo, né? A tradição erudita brasileira musical, há quem que possivelmente vai ter quem discorde de mim. Talvez inclusive o meu professor, pode ser que assista isso depois. Mas eu percebo, falando assim, grande massa, população, que a tradição erudita musical brasileira ela é bem menor do que a não erudita, né? A tradição popular é bem mais... Até se para pensar a forma como a música chegou aqui, né? As influências. Defina erudito e popular.
São termos que estão eternamente em discussão, né? Eu na verdade, estou usando o termo praxe para se referir à música de concerto, assim. Música que tem bolinha escrita. Você tem muita música popular com bolinha escrita também. Sim. Mas... Vamos lá. Eu estou me apropriando dos termos corriqueiramente usados. Eu não gosto do termo música clássica. Porque classicismo... Você prefere erudito do que clássico? Na verdade, eu prefiro música de concerto. Música de concerto. Eu acabei usando erudito aqui sem querer, cometi gafe. Então, música de concerto para você é Mozart, Tchaikovsky, Beethoven... Que também é discutível, né? Porque qualquer coisa pode estar num concerto. Mas, sim... Hoje em dia, sim, qualquer coisa pode estar num concerto. Mas quando usa esses termos, geralmente a gente está se referindo a esse culto aos compositores mortos do século XIX, europeus e início, assim, do XX. É porque a música erudita hoje em dia ela é basicamente acadêmica, né? Os compositores vivos, que é legal também, mas está muito ligado ao movimento da academia, né? Ainda existe, é claro, concertos abertos aos públicos, evidente, mas tenho a impressão que não é mais tão tradicional como era antigamente. Não tão buscado, né? Não é tão buscado. Assim. Também tem mais gente no mundo, né? Com outros gostos. É engraçado que, assim, o erudito, como você falou, vulgo música clássica, né, é algo que um pouco, assim, mais recentemente foi algo que eu comecei a passar a escutar. Não é algo que eu escuto com frequência, vou ser bem sincero, mas é mais, me pego ouvindo, assim, momentos do dia ou então em períodos de uma semana. Geralmente, eu vindo uma semana muito estressante, eu fico muito agitado, eu coloco ali rola um Beethoven aí pra dar uma relaxada. Boto até minha gata também, quando ela tá muito agitada, boto um Beethoven pra ela escutar, pra dar uma desacelerada pra poder dormir. Se é hora de dormir, eu coloco ela pra dormir, né? Mas até como uma coisa mais terapêutica também, né? Mais relaxante, mais introspectiva também. Mas tem heavy metal clássico também. Nossa, eu só nunca ouvi falar. Como é que seria isso? Não, usei o termo brincando. Heavy metal que eu quis dizer que tem música erudita que é pancadão também, sabe? Não tem só as calminhas. As calminhas têm esse benefício que você falou, realmente. Inclusive até recomendado, né, por alguns profissionais. Mas tem também as mais percussivas e mais alegres, assim, Essas também. eu não conheço, tá aí uma aqui. E por que você acha que essas músicas... Desculpa, Rafa, te cortei. Houve depois Carmina Burana, do Carl Orff. Carmina Burana. Ela é mais empolgante, assim. Sim. As óperas, de uma forma geral, também tem algumas coisas mais agitadas. Sim. Falando de ópera, por que você acha que a ópera não é tão popular assim? Vamos lá, será que é bom também cada tapa? O que é? Eu acho que tem muitos motivos. Acesso. Tem muitas questões sociais envolvidas que eu não vou dar conta de todas aqui, até porque vão me faltar. O acesso é um deles. Acho que o próprio lugar onde elas acontecem, né? O Teatro Municipal do Rio, por exemplo. Imagina qual pessoa de ambiente periférico que vai se sentir... É muito fácil ela se sentir desconfortável num lugar desse, né? Eu estou, na verdade, puxando um relato que eu já ouvi de uma pessoa, né? Que não imaginava estar ali naquele momento. Então, eu imagino que seja um pensamento... mas existem concertos tipo o Projeto Aquários, que é feito ao ar livre, que atrai muitas pessoas também. Sim, é verdade. Existem alguns movimentos nesse sentido, né? De divulgar, inclusive... movimentos de muitas empresas de terceiro setor, né? Muitas ONGs investindo em orquestra social. Mas a ópera, de uma forma específica, eu acho um gênero datado. Meu professor também talvez queira me deserdar se ele ouvir. Guilherme, um abraço para você. Mas eu adoro ópera. Eu gosto muito de reger ópera, inclusive. Mas é muito mais por um desafio. Existe uma questão de estética musical que me agrada, um diálogo entre música descritiva, música programática, muitas das vezes, em relação a um libreto, né? Isso me encanta, eu gosto muito disso. Mas eu acho que é um gênero datado e que já deixou de ser popular há muito tempo. Porque Mas você pode renovar isso? A gente não pode escrever ópera hoje em dia? Para renovar? Escreve-se, inclusive. Mas eu entendo que são cada vez mais para um público muito específico, que acaba elitizando a coisa. Não só pelo acesso, mas pelo acesso à informação também.
Porque para você entender ópera, é um gênero que te exige um pouco mais de fundamentação prévia, assim. É claro que se você não entende, você vai ver, você vai tirar algum sentido daquilo, sem dúvida. Uma encenação, você vai entender a história, você vai gostar ou não do que você está ouvindo. Mas eu digo assim, no momento em que a ópera está sendo construída, que ela se propõe, existem alguns códigos ali que, infelizmente, não são tão populares assim, né? O que não significa dizer que eu seja contra a popularização da ópera, pelo amor de Deus, né? Mas, pelo contrário. Que, no final, assim, como você fala, numa comparação bem assim, dentro da... Não tem nada a ver com música, mas assim, cria-se... então, pelo que você fala, é como se a ópera atualmente fosse mais para um nicho, né? Fica uma coisa mais nichada, talvez. Para um grupo X, uma bolha X de pessoas. Exato. Ali. Até entusiastas, melhor falar, entusiastas da ópera, de repente. Sim. Entusiastas de ópera sempre houveram. Os mecenas ainda há poucos, mas existem ali, né? E o pessoal que vai pro status também, né? Que vai para se vestir bem, botar um perfume. Vai no teatro assistir ópera. Ainda tem essas pessoas também. Só para tirar o smoking do armário. Exatamente, tirar uma foto. Tipo o pessoal que tira foto, tira selfie em academia. Tira selfie na ópera. Isso eu faço. Isso daí tá... Desculpa, não sabia. Não, mas é padrão. Mas é aquilo, né? Mas ó, eu vou na academia, eu faço isso, não vou lá só pra tirar foto do Eu vou lá e cumpro a missão, não é só pra bater o ponto, não. Pelo menos você dá uma olhadinha também. Tá certo. Então, cada um faz o que quiser, né? Mas eu acho que o teatro musical, por exemplo, tem um tipo de linguagem musical mais acessível. Do que a ópera, você tá falando. Eu, inclusive, me sinto muito mais à vontade nesse... Também, teatro e música são coisas que me acompanham desde muito pequeno, né? Também tem isso. Mas o teatro musical é um tipo de ópera, não é uma espécie de ópera. Não é aquela clássica que a gente conhece, não é, mas... Tem diferenças. Tem um pouco, né? Com certeza bebe lá na frente, né? Tem um ponto de interseção entre a ópera e o teatro musical. Vem de lá, né? Vem de lá. E qual que é a ópera? Eu vou puxar de Broadway, de Hollywood, que é o que eu mais conheço, né? Que tive mais convivência e frequentei também. Sim. Mas qual que é algum tipo de exemplo de ópera que você mais gosta, assim? Eu poderia falar, mas eu não sei se seria só muito clichê, porque tem então uma coisa mais óbvia de todas, né? Acho que todo mundo, quando você fala ópera e é uma pessoa que gosta, teve algum contato com o teatro musical em algum momento, já deve ter tido algum contato com o Fantasma da Ópera, por exemplo. Eu ia puxar esse exemplo, acho que é muito óbvio, né? Então, se teve algum outro tipo de ópera, assim, que você tem acompanhado, de repente que você mais gosta? Sim. O Fantasma da Ópera, na verdade, ele se encaixa no gênero de musical, né? Ele se passa no contexto de uma ópera, um teatro de ópera, mas ele é um musical com uma pegada de ópera, com uma orquestração que faz menção à orquestração de ópera, e tem um tipo de canto que lembra o jeito do canto lírico de se cantar, que não é o canto, a técnica lírica operística propriamente, é o que chamam de legit, né? Que é uma... Se você escutar, vai lembrar um pouco esse tipo de canto. Mas existem... De ópera, primeiro, que você perguntou, né? Isso. Por exemplo, agora eu estou fazendo parte, estou como assistente do Guilherme. Guilherme está sendo bem citado aqui. Numa ópera acadêmica lá na Unirio, onde eu estudo. Estou concluindo meu curso lá de regência. Que é do Menotti, que se chama Amal and the Night Visitors. Amal e os Visitantes Noturnos. É uma ópera que foi composta anos 40? 50? Não lembro exatamente, por aí. Foi uma ópera composta para a TV americana. Ela foi estreada na TV. Uma ópera mais diferente desses românticos do século XIX que a gente está acostumado. O Menotti já não está mais vivo, mas é uma temática muito interessante, porque é uma criança que tem dificuldade de andar e ela é visitada ela mora com a mãe, uma criança pobre, pastora, mora com a mãe e é visitada pelos 3 reis magos, quando eles estão a caminho seguindo a estrela para poder encontrar Jesus, né? E o próprio Menotti fala que essa ópera é interessante porque lá da região onde ele morava, a figura dos 3 reis magos era importante, né? Então não é uma super ópera com incrível material, um grande enredo, mas ela é muito bonitinha, tem uma instrumentação muito bacana, ela é rápida, tem 55 minutos mais ou menos,
Mas é muito legal, com melodias muito interessantes. É uma que eu destacaria porque tá na minha playlist no momento. Eu tenho estudado bastante. Mas existem várias também. Janis Kiki, que eu já assisti. Já assisti também Odisseia do Amor lá no Teatro Municipal. Gosto muito de La Bohème, que é do Puccini. Puccini é um incrível compositor de óperas, por exemplo. Qualquer coisa que você escutasse, vale a pena. E eu ia te perguntar também era o seguinte, por exemplo, a gente fala muito também do musical teatral, né? Você gosta, não sei, você gosta, você acompanha, por exemplo, essa parte musical dos filmes musicais lá dentro do mundo do cinema, dessa indústria do cinema musical? Quais seriam, de repente, os filmes que você tenha gostado mais, que você tenha acompanhado? Porque, por exemplo, filme musical é um dos filmes que eu curto bastante, assim. Não digo que, sei lá, de repente seja meu favorito, mas eu gosto bem, aprendi a gostar quando eu estava na faculdade, né? Então, os anos foram passando, eu acabava vendo um filme aqui, outro ali, e eu comecei a gostar. Claro que não são todos, tem filmes de música que são bem ruins, mas uma boa leva dela consegue me prender bastante atenção justamente por uma obra cinematográfica. E aí, dependendo do cinema, quando você vai ver essa obra num filme, por exemplo, uma sala IMAX da vida, que é aquela tela imensa, enorme, você sente quase que lá dentro, né, do filme ali, dentro da história ali. Então, assim, tem alguns dos filmes musicais que você mais gosta, de repente um que você acha que seja da sua vida, o melhor de todos, assim? De filme, propriamente, né? Isso. Tem alguns. Eu acompanho como espectador, né, vendo. Não trabalho com... Não trabalho até agora, se alguém quiser me contratar, estou aqui disponível. Mas não, como espectador, acompanho sim. O meu grande primeiro musical que eu me apaixonei, assim, que eu era pequeno ainda, foi Moulin Rouge, que é um jukebox, né, que tem várias... Jukebox. Falei errado, jukebox. Que tem várias músicas que já compostas no contexto de artistas pop mesmo, né? E foi muito interessante porque, como eu vi pequeno, eu ia escutando e conhecendo as bandas e relacionando com o que eu tinha visto. Essa música toca em Moulin Rouge. Foi uma experiência bem legal. E fiquei bastante... Gostei muito, realmente. Fiquei bem apaixonado por esse filme durante um bom tempo. Mas depois disso, vi vários. Eu gosto muito dos clássicos. Tipo Mary Poppins. Tá. Própria Noviça Rebelde. Existem umas versões da Broadway para a TV também, mas acho que você está se referindo mais aos filmes, né? Os filmes no geral, assim, por exemplo, você falou que você gosta mais dos clássicos, mas dos recentes entre aspas, né? Dos recentes ali da década de 2000 pra frente ali, tem algum que você te chama atenção, assim, que você gosta? Porque me veio na cabeça agora um que eu gostei bastante quando fui ver no cinema, que fala a história de um cara que ele é compositor de blues e tal, que é o La La Land, não sei se você já viu esse filme. Vi. Esse filme é muito bom. E as músicas, já viu esse filme? Não. As músicas do filme são muito boas, né? Tem uma vibe muito assim pra cima, né? Tipo, eu sou meio suspeito pra falar, porque como eu paro pra assistir um filme musical, e eu já vim do cinema, eu paro um pouco para poder prestar um pouco mais de atenção. Nesse caso, se tratando de um musical, eu tento prestar mais atenção nas músicas. A história eu vejo, mas é mais como se fosse mais de fundo. Tem uma história bonitinha esse filme e tal, mas eu gosto muito de ver a parte da composição das músicas, as letras, o figurino também é muito legal. Esse filme, ele é muito colorido, ele tem, né, uma pegada muito assim, uma overdose de cores assim na tela. Depois é uma boa pra você dar uma olhada. Depois você vê, se você não gostar, a culpa vai ser minha. Mas acho que você vai gostar, é um bom filme. O La La Land, especificamente, eu acho que ele começa muito bem com o número de coro, né? Muito interessante. E o que cria muita expectativa que está assistindo. Sim. Eu lembro da minha primeira experiência vendo La La Land. Depois que passou esse número, eu fiquei esperando bastante coisa. Então talvez por isso eu tenha ficado meio xoxo depois. Então, um filme que é bacana, mas enquanto musical, assim, não me chamou tanta atenção.
Embora seja interessante realmente, né? Tá. Eles tentaram pegar umas referências dos próprios clássicos, a cena do sapateado, por exemplo, na rua, né? Isso. Mas não me chamou tanta atenção assim, não. Eu confesso que os mais modernos chamam menos minha atenção. Tá, você... Mas pode ser uma questão de gosto também, né? Você é o cara mais do old school, né? Vamos dizer assim. De forma geral, sim. Tá. De forma geral, sim. Não necessariamente. O Wicked agora, adorei. O primeiro, né, que saiu. Sim, Achei incrível. É muito legal. Vem da... Não sei se vem, mas assim, presumo eu que é a mesma história daquele que tem na própria Broadway também, né? Da peça e tal. Eu não vi esse filme porque eu não sou muito fã de Mágico de Oz, mas eu sei que é tipo como se fosse um spin-off, né, da história, conta... Isso. Antes, né, acho que é antes de chegar no Mágico de Oz, exatamente, né? Tem ali acontece a história das bruxas, sim, né? Eu sei, o que rola ali pra aparecerem as bruxas. Exatamente. Cinema e música sempre andaram juntos, né? Desde o cinema mudo, que tinha um pianista lá tocando o pianinho, exatamente. Né? Até trilha sonora, essas coisas, né? Acho que e hoje em dia estão reexibindo filmes, tirando o som, botando orquestra para tocar ao vivo. Você já tocou? Já teve presente em algum desses eventos assim? Já estive presente como plateia, como espectador. E o que você achou? Inclusive foi até no Cine Arte UF, lá na nossa terra, em Niterói. Eu acho muito interessante. Essa coisa de fazer música ao vivo é uma coisa que me chama muito, me apaixona muito. Sobretudo, fazer música ao vivo no contexto de alguma arte dramática, né? Eu acho que... alguma arte cênica, na verdade. Completa muito, eu acho que é complementar, assim, é uma continuação da linguagem. Eu não tive a experiência de tocar, nem de reger nada à frente de um filme, né? Mas tive a experiência de assistir. E acredito que deva ser algo bem complexo, porque não é um estúdio onde você tem a linha do tempo ali e você está encaixando o áudio, né? Sincronizando com a imagem. Você sincroniza, o regente sincroniza escutando um clique, né? No ouvido. Porque ele tem na partitura para cinema, ela é toda minutada, né? Tem o segundo tal, compasso tal. Já vi gente até às vezes abrindo mão de compasso para poder colocar minutagem, colocar o tempo. Então, para dar errado aquilo ali é muito fácil. E aí entra naquilo que a gente estava falando mais cedo, né? Tipo assim, a gente estava falando anteriormente, da galera tá bem sincronizada direitinho no time. Assim, ninguém pode errar, né? Se der um erro ali num filme ali, aí perde até o contexto do filme muitas vezes, né? Sim. O contexto de erro na música de orquestra é um pouco diferente do que a gente vê aí na música da noite, né? Porque se o cara tá numa orquestra, ele dificilmente sabe pouco, né? Então, tem... É claro que existem erros, imagina. Tô com uma nota errada, contou errado, comeu um compasso. Mas é um pouco diferente, é mais fácil de se achar. Dá pra se perder também. Tem maestro que se perde também. Mas é um pouco diferente, assim. Porque já parte de que precisa de um cuidado maior, então a preparação é maior, né? Tá. E eu quero citar um exemplo de um mercado que eu comecei a ver. Eu falo muito com o Rafa isso. Eu sou muito da cultura pop e nerd, assim. Então não sei se de repente no Instagram da vida, se já trombou, já apareceu alguma coisa para você. Rola muito dessas... de projetos independentes, são pessoas... assim, bem pequenas mesmo, grupos bem pequenos mesmo. E tem um deles que acho que é de São Paulo, essa banda. Ela tá se sobressaindo, assim, tá começando a ganhar notoriedade, popularidade, entra naquela questão também de você sair daquela bolha, daquele nicho, para você expandir um pouco para mais uma galera, que também é de nicho, mas diferente, não é assim tão elitizado, que é o que eu tô querendo dizer com isso. Tem um grupo agora que trabalha fazendo orquestra sinfônica de animes, não sei se você já viu isso no Instagram. Eu já ouvi falar assim. E é muito legal, aqui no Shopping na Gávea teve eu já fui em um, que foi até lá no centro da cidade, uma casa, não vou lembrar agora o nome, mas foi um espaço assim, não foi um teatro desses luxuosos, foi um espaço reduzido, mas assim, a orquestra sinfônica é sensacional, assim, foi do Dragon Ball que eu fui ver no caso. Legal. E aí o maestro ficava lá tocando, aí tocou todas as trilhas sonoras do anime, lá do desenho. E aí essa banda em questão, que agora eu não vou lembrar o nome,
Eles estão fazendo sempre isso, estão promovendo vários eventos com a orquestra em si, tocando músicas desses animes. Então você teve do Dragon Ball, teve do Naruto, enfim, vários desses animes assim famosos. Eu acho que isso é uma vertente que você consegue, assim, indiretamente, você consegue trazer um pouco mais para massa, né? Quando você se utiliza de um conteúdo que... Tudo bem que anime também é um certo nicho, tem um público ali dele, mas assim, o que eu quero dizer, ele não é um público que consome o anime, ele não necessariamente vai ser um público assim, mas algumas aspas, elitizado, não é daquela galera que vai com terno, gravata, coisa para consumir aquela ópera, né? Eu já peguei nessas apresentações, galera vai com bermuda, chinelo ali e vai só ver a orquestra pela orquestra em si. Às vezes não é nem pela música do anime, mas é porque não sabe como é que é uma orquestra, não sabe como é que funciona. Aí vai só para poder ver ali. E o valor dos ingressos também são bem acessíveis, não é nada absurdo. Então, assim, torna-se mais acessível, né? Você gera uma acessibilidade também para essa galera. Sim, não, com certeza, você tem razão. Inclusive, a oportunidade de escutar música acústica, né? Sim. Que, para pensar, qual foi a última vez que você escutou música acústica, por exemplo? Sem caixa de som envolvida no negócio. Você vai num show, por mais que seja ao vivo, tem caixa de som. O som tá digital. Então, eu acho que até um dos pontos em que a orquestra impressiona um pouco é porque ela tem uma capacidade acústica sem nenhum cabo ligado, né? De reverberar no ar o som e de te impressionar. Você olha para aquela massa ali, caramba, esse som tá vindo disso. Eu sinto bastante isso. Porque a gente escuta música em que contexto? No rádio, em casa, no fone, né? Tomando banho, Tomando banho. Muita música, Pois é. Alguém ainda liga o som do carro, será, para escutar? De vez em quando, né? Mas há anos já, inclusive, né? Não é de agora. Porque antigamente, para escutar música, 150 anos atrás, tinha que sair de casa e ir no teatro e ouvir. Né? Gostou? Aí você faz o quê? Você compra a partitura, vai na loja de piano, toca essa aqui para eu escutar. O cara toca o piano, gostei, aí leva. Aí você tem que tocar piano para escutar a música de novo, senão você não escuta, né? Obrigatoriamente você tinha que aprender a tocar o instrumento para poder escutar aquela música que você gostava de ouvir, né? Ou então contratar alguém para ficar tocando para você. E a experiência da música acústica é muito interessante, né? Assim, eu gosto muito de citar esse exemplo, que para mim foi mais... Eu tive uma experiência mais... Como eu posso falar? Mais recente, né? Que eu fui nessa daí, mas teve do Cavaleiro do Zodíaco. Eles estão sempre fazendo esse conjunto daí. Inclusive, eu comprei pro Cavaleiro do Zodíaco, só que aí mudaram a data, eu perdi o ingresso, não consegui ir no negócio, porque eu tinha que viajar. Fiquei muito puto, agora tenho que esperar ter de novo para poder assistir. Mas eu falo muito isso porque, assim, até nos Estados Unidos, é uma coisa que... Nova York, né? Você vai a Nova York e você vê que volta e meia, eles sempre fazem eles sempre tem alguma coisa rolando ali. Se não for Nova York, Las Vegas, eles fazem... A última que teve, eu queria muito ter ido. Foi, não sei se você já viu isso, foi a Orquestra Sinfônica do Game of Thrones. Já vi internet. Porra, do Game of Thrones deve ser um negócio assim... Porra, muito top, muito, muito top. E você, quando você vê a orquestra tocando, né? Geralmente, provavelmente no Game of Thrones deve ter sido assim também. Aquilo que a gente estava falando de ter uma tela passando as cenas do filme, da série e tal. E aí você, te deixa muito mais impactado, porque você parece estar vivenciando aquela cena daquele filme, daquela série, naquele momento, como se estivesse dentro do filme, daquilo que está sendo exibido, né? Sim, dá um efeito diferente, né? É uma coisa muito mais assim, na prática você se sente muito mais impactado com o que está sendo ali tocado, né? É porque tem um elemento que no filme a gente não tem, né? Que é o elemento humano ali reagindo na hora, né? Você depende ali de muitas coisas. Por mais que o filme esteja gravado e o maestro esteja seguindo o clique para poder sincronizar, né? Mas você tem o elemento humano, você tem evidentemente elementos como a habilidade que o maestro vai ter de fazer isso, mas elementos como ele acordou hoje, o que ele está sentindo, qual a forma que ele está respondendo às pessoas que estão ali naquele ambiente, né? Parece papo de maluco, né? Mas influencia bastante, né? Influencia bastante.
Mas, assim, eu trago esse exemplo porque, tipo, só do universo do filme, então, pra mim, pra poder fazer essa associação vai ser mais fácil sempre de eu conseguir trabalhar com essa lógica, né? Mas, assim, não só Game of Thrones, por exemplo, eu fui ver... Qual foi a outra peça que eu fui ver na Broadway? Ah, bom, vamos puxar então pro lado infantil. Eu fui ver, por exemplo, o Rei Leão. Pô, o Rei Leão na Broadway é um negócio espetacular, assim. É muito bonito de ver. Eu antes eu fui com um certo preconceito. Falei, pô, será que não vai ser muito infantil? Eu vou chegar lá e vou ter aquelas crianças fantasiadas de bicho, de boneco e tal. Nem um pouco. Mas é quando você chega lá, assim... Óbvio, temática trata-se de um conto infantil, né? Não tem como você fugir disso. Mas quando você tá ali dentro, você vivencia aquela trilha sonora do filme, e aí entra aquela que ele mostrando o filme e tal, principalmente, pô, na hora lá que o Simba, tadinho, fica preso lá, e vem os gnus ali correndo, aí você sente o teatro todo treme, como se tivesse os bichos correndo ali. É uma coisa que impacta muito, assim, né? A gente fica bem... Cria até pelo contexto do filme, te cria até um pouco de tensão, né? Você tá vendo aí, você sabe que vai dar merda, porque você já viu o filme, né? Então você fica, porra, assim, é quase que sem ar ali, vendo, porra, e agora fudeu, vai morrer e tal. Vitor, trilha sonora, você já fez? Fiz. Além do seu musical? Fiz algumas. Pra filme, você nunca fez trilha sonora? Não, pra filme não. Eu tô estudando é mais uma questão até de meu envolvimento com a tecnologia. Mas estou estudando, fazendo um curso para entrar nesse mercado, assim, tenho pretensão. Mas trilha sonora para filme, propriamente não. Eu faço muito para teatro. Sim. Agora mesmo estou fazendo. Queria só antes comentar que o Rei Leão foi a primeira peça broadwaydiana que eu vi, mas vi em São Paulo, não vi na Broadway, em 2014, quando eu me apaixonei assim, por musical, e realmente é uma grande peça, a senhora peça. No início eu já me arrepiei, já chorei, porque os animais vêm pela plateia, né? Desculpa o spoiler pra quem não viu. Mas não sei quando que vai voltar pro Brasil também. É realmente muito boa. Mas sim, eu componho pra teatro, muita coisa pra teatro musical. E geralmente eu costumo acumular as funções, né? Direção musical, quando é o caso de ter música ao vivo e precisar de regência também. Esse que você está fazendo agora da Unirio, você está fazendo o quê? Você é diretor musical, você é regente, você é então, tudo? Como o Rafa falou, tem um projeto agora na Unirio, que é um projeto acadêmico, que a gente está fazendo um musical que se chama Policarpo Quaresma, um musical, em cima da obra do Lima Barreto. E eu tô na equipe de direção musical. Eu tô mais ali na linha de frente, ensinando as músicas. Houve compositores, né? Eu não compus nada. Na verdade, compus uma pequena coisa, mas meu papel maior ali é como arranjador vocal, sobretudo, dos coros e, enfim. Não dos instrumentos, mas dos atores. Isso, quem tá com a parte de instrumento é o parceiro Igor, que tá também na equipe de direção musical. Abraço, Igor. E me perdi. Nossa. O que eu tô fazendo? E eu tô na linha de frente ensinando eles também a cantar as músicas, aquele esqueminha que eu falei de sentar com o piano. E você divide as vozes, você faz barítono de um lado, tenor do outro, soprano do outro. E é um trabalho muito interessante, assim, que demanda muito, é uma direção, né? Então a gente tem que estar traduzindo o que o diretor quer. Às vezes o diretor te fala assim, olha, eu queria uma coisa assim meio... Aí você Como é que você traduz isso? Pois é. Por isso você tem que conhecer muito bem a história, conhecer muito bem o roteiro, os elementos que você tem. Ou seja, eu ensaio tanto quanto os atores. E você tá só nas vozes, né? Porque tem a demanda da orquestra também, né? Nesse caso, nossa vida foi um pouco facilitada, infelizmente, né? Porque foi por falta de verba, mas a gente não vai conseguir fazer com músicos ao vivo nessa temporada. A ideia é que vocês vão gravar uma base estamos e fazendo cantar em cima. Exatamente, estamos fazendo base. O que é chato, né? Porque aquilo que eu falei, não tem a troca humana do momento, né? Mas enfim. É como se fosse playback isso? Não, é completamente diferente. Não é um playback porque eles vão cantar mesmo. Tá. Eles vão ter microfone, eles vão cantar de fato. Só não vai ter só a parte instrumental, você vai cantar em cima. Entendi. Por cima. Como se fosse só a canção mesmo, a melodia. A melodia, A letra eles vão cantar por cima. Com a promessa aí da produção da gente, segunda
segunda ou terceira temporada a gente conseguir fazer com banda, né? Porque, enfim, dá outra cara pra parada. Tá. Eu posso convidar as pessoas? Pode, fica à vontade. Nós vamos estrear, para quem é aqui do Rio, na Unirio, no CLA, fica na Urca. Qual é o nome daquela rua, meu Deus? Pasteur, não. Obrigado. Avenida Pasteur, vou lá há 15 anos já, eu esqueci. Avenida Pasteur, número 436, confira, mas acho que é isso. No palcão da Unirio, que é onde acontece a maioria das apresentações do pessoal do teatro. A gente estreia dia 20 de agosto e fica até o último domingo, não, o primeiro domingo de setembro. São 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas. Quarta, domingo. Dia de semana é 8h30, sábado é 8 e domingo é 7 da noite. Vamos lá, vamos conferir. É gratuito, viu? É um espetáculo acadêmico, você precisa chegar um pouco antes para tirar sua senha, cerca de 1 hora, assim, costuma fazer fila. E vai assistir a gente, por favor. Vai lotar esse teatro. Vamos conferir lá. Vamos para lá assistir o Vitor. Por favor. Olha só, eu separei algumas perguntas que a Clarice Lispector fez para 2 pessoas em especial. Olha só. Isso lá nos anos 60. Bom, eu não fui uma delas. Essa primeira é que ela fez pro Isaac Karabchevsky. Vou fazer para você. Meu Deus, que nome. Que honra. O que você sente quando você rege? Vamos lá. Depende do que eu tô regendo. Posso argumentar assim? Pode. Como a regência orquestral e instrumental é mais recente na minha vida, cerca de 2, 3 anos, eu ainda, dependendo se for uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, eu ainda estou mais ligado à técnica. Então, eu mais penso do que sinto no momento. Sinto também. Mas tem a ver com aquilo que eu falei, né? Daquela massa sonora da orquestra vindo, ou dependendo do grupo, se for uma banda, assim, de musical. A liberdade acaba sendo um pouco menor, a gente acaba sempre estando atento às deixas também, mas eu acho que eu consegui entrar num estado de fluxo maior quando eu rejo coros, porque coros eu já rejo há bastante tempo, há uns 15 anos talvez, ou quase isso. E realmente tem um lugar ali que quando a gente conhece bem a música e você tá numa sinergia legal com o grupo, que você realmente perde as referências racionais um pouco das coisas, sem querer romantizar um pouco a coisa, mas você vive a música. Essa frase por si só já é romântica, né? Mas você realmente faz parte daquela apresentação, você está conectado com as pessoas que estão cantando, e é como se você realmente estivesse tocando, né? Que o coro acaba sendo o instrumento. A voz é um instrumento humano. Né? Sim, mas o coro acaba sendo um instrumento do maestro. Que está tocando, entre aspas, que está regendo. Mas eu sinto, sobretudo, muita satisfação, porque eu gosto muito do que eu faço. Principalmente quando está afinado e bem ensaiado. Você continua com a sua escola lá, com o laboratório de teatro musical? Encerramos. Ah, que pena. Infelizmente. Não consegui, voltamos no ano passado, fizemos até meio desse ano, mas não deu para continuar, infelizmente a gente encerrou. Ah, que pena. Tô vindo cada vez mais pro Rio, né, fazendo as coisas aqui. Tá com menos tempo, né, para se dedicar lá. Tempo é artigo de luxo. Isso aí. Outra pergunta que a Clarice Lispector fez, agora para Elis Regina, vou fazer para você. O que você sente antes de enfrentar o público? Segurança ou inquietação? Vamos lá. Ou nenhuma das alternativas. Eu cheguei num... Graças a Deus, cheguei num estágio de ficar seguro. Que sente o nervosinho do frio da barriga, que é legal, né? Que traz um pouco de graça, dinamismo, a coisa. Traz emoção, né? Mas eu acho que eu cheguei num estágio de estar seguro. Talvez por já estar acostumado com o ambiente de palco, né? Plateia. Eu tenho que saber o que eu vou fazer também, né? Se for para improvisar, talvez não tanto. Mas, de uma forma geral, acho que eu consigo segurar bem a questão da emoção e não deixar ela atrapalhar. Mas o fato de você não saber a reação da plateia te deixa inquieto? Não. Não? Não. Eu trabalhava como ator, né, também. Sim.
E eu sentia mais isso quando eu era ator do que quando eu trabalhava com teatro como ator, né, do que regendo, por exemplo. Porque a música não para, tá ali, né? É mais fácil alguém que eu tô regendo não entender o que eu fiz do que quem tá ouvindo. mas eu, de forma geral, fico bem tranquilo, sim. Fico bem tranquilo. A responsabilidade é grande, mas hoje em dia, né? Não foi sempre assim, não. Mas hoje em dia fico bem tranquilo. Foi a pergunta? Foi. Não, tem mais uma aqui, mas deixa mais para o final. Se quiser fazer. O que é que o Brasil precisa para atingir a sua maioridade musical? Vamos lá. Eu acho que isso é complexo. Porque pensando em maioridade... Essa também foi feita pela Clarice? Foi, pro Isaac. Pro Isaac, entendi. Eu acho que depende muito do nicho, né, que você está falando. Não quero me fechar a música erudita, por exemplo. Uhum. O que seria a maioridade musical, por exemplo? Né? Ainda mais no Brasil. A pergunta foi feita na década de 60, por década de 60. Talvez para eles lá na década de 60 fosse mais claro, né? Eu acho que a maioridade musical talvez seja você... Já que você falou Brasil, né? Vamos pensar numa nacionalidade. Você se sentir representado pela música que é tocada ou cantada no seu país, né? Então, talvez, pensando em mercado, talvez valha mais investimento, porque a gente tem muitas pessoas talentosas, muitas pessoas boas no que fazem, que muitas das vezes não têm oportunidade. E nem sempre é por falta de espaço no mercado, porque a lógica do mercado é outra, né? Você acha que as músicas que fazem sucesso lá fora representam o Brasil? Algumas. Como, por exemplo, vai depender também do lugar, do nicho. Chico Buarque. Uhum. Eu acho que ele representa o Brasil na Europa, por exemplo. O próprio Heitor Villa-Lobos, por mais que seja uma música de tradição eurocêntrica, né? Uhum. Mas ele representou bem para a linguagem sinfônica, na minha visão, o Brasil. Ao contrário do Carlos Gomes, por exemplo, que é um compositor brasileiro. Do Guarani, né? Do Guarani, de mão cheia. Muito bom, não estou colocando aqui em xeque a qualidade dele, mas tinha uma tradição de escrever ópera, sobretudo, muito europeia, né, italiana. Mas estava se referindo mais a hoje em dia, né? Sim. Trazendo para os dias atuais, não para a década de 60 como é. Eu acho que dos anos 2000 para cá a coisa musicalmente se complicou muito, e falando sobretudo a nível nacional. Não quero cair aqui na armadilha de falar sobre música boa, música ruim. Acho que isso não existe, cada um tem o seu gosto e música é muito mais uma questão de gosto, né? Mas eu entendo que em termos de complexidade e de maior riqueza de elementos musicais propriamente ditos, e não estou nem falando de inovação, estou falando de elementos musicais que já estão aí, são sabidos por muitas pessoas. Eu acho que o mercado hoje em dia deixa a desejar. Eu, particularmente, sou muito apreciador de canções com letras inteligentes e com muitas metáforas, muitas analogias. Como, por exemplo, esse período aí dos anos 60, 70. Chico Buarque é uma boa referência para mim, por exemplo. Mas o mercado musical brasileiro dos anos 2000 para cá me incomoda um bocado. Falando nisso, como é que o músico ganha dinheiro? Porque eu vi uma declaração de Ivan Lins que para ele receber alguma coisa do Spotify, né, recebe 0,00001 centavo de cada música que é tocada no... Eu estudando no Spotify, não vou falar que eu sei como é que é, mas eu imagino, porque houve... O Spotify é só um exemplo de plataforma de música. Pode ser o Deezer, pode ser o... Não sei, Esse pessoal, esses tocadores de música que a gente escuta hoje em dia... Os streamings. Os streamings de música, eles não pagam bem o suficiente para o cantor, para o compositor. Não, então, eu não sei qual... Depende do número de reprodução da música que ele... então, eu não sei qual que é o valor que se paga. Não posso afirmar isso, mas isso é um mercado que, quando houve a mudança do CD pro digital e tudo, para mim, na minha interpretação, eu acho que hoje, dependendo, óbvio, não são todos os artistas, mas eu acho que na maneira prática, os artistas
não são todos, mas eu acho que ganha-se muito mais com o Spotify do que ganhava antigamente. Por quê? Antigamente a gente tinha uma coisa que era pirataria, até hoje ainda existe pirataria, tá? Só que assim, o Spotify a gente fala de uma plataforma onde a gente paga um valor extremamente fracionário. Se ela quiser, você pode usar até a versão gratuita, né? E como você falou, o artista ele ganha por reprodução. Então você fala, vou dar um exemplo aqui que certamente não vou rotular não, que coitado, né? Se menino agora, mas eu já imagino pelo essa parte da parte mais clássica dele como músico, certamente ele não vai gostar. Vou dar um exemplo. Mas, por exemplo, a Anitta, quantas vezes a pessoa deu play nas músicas da Anitta? A Anitta fica trilionária, milionária, ali de acordo com a frequência que se dá o play naquela determinada música. Qual que é esse valor? Não sei. Mas eu acho, a meu ver, faz muito mais sentido. Eu acho que ganha-se muito mais hoje do que um cara que simplesmente pagava ali R$10 em 5 CDs para levar para casa e nem se dava o trabalho de comprar o CD original. Nada contra quem consome produto pirata. Inclusive eu consumo também. Mas, assim, hoje a gente tem esses fatores, né? A gente tem o Spotify, tem o Deezer, tem o Apple Music, tem o YouTube Music também, né? Quando você faz a assinatura do YouTube, você já ganha acesso ao Amazon Music. Então, assim, a gente já tem um acervo muito grande de você consumir um produto de forma virtual, digital, né? Eu acho que hoje ganha-se muito mais. Não sei quanto, mas acho que na prática, a longo prazo, acredito que deva se ganhar mais. Até porque você não tem custo de produção, né? De CD e capa de CD, encarte, essas coisas. Né? Isso eu levanto essa questão também porque eu ia falar pra galera, em algum momento, galera, todos os episódios que a gente tá gravando aqui no YouTube, que tá indo pro YouTube, não sei dizer quando, mas em algum momento todos os episódios vão ficar disponíveis no Spotify. Beleza? Então, em breve, vocês vão poder... não gosto de ver um vídeo de 2, 3 horas ali que eu não tenho saco, não tenho tempo. Beleza, o seu problema vai estar resolvido. Você vai poder colocar, quando você vai pegar o seu carro, vai botar no Spotify e vai ouvir o programa. A gente resolve o problema de todo mundo dessa maneira. Mas, voltando... a gente estava pesquisando a questão do Spotify, do funcionamento, porque para você colocar qualquer tipo de música, qualquer coisa de arquivo dentro do Spotify, você tem que entrar como um músico, como artista. E aí é que entra essa parte burocrática que eu ainda não descobri como é que isso funciona. Acho que tem algum site que você faz um registro como artista, ou você paga alguma coisa para você ter algum tipo de registro ali, para dali você pegar e colocar as coisas dentro da plataforma, entendeu? Vai acontecer com a gente em algum momento, eu não sei quando. Eu confesso que eu tô por fora também desse processo, porque nunca trabalhei com música em plataforma. E você não tem nenhuma vontade de, tipo assim, de pegar, de repente, alguma coisa que você já tenha como é que você fala? Composto? Que você tenha criado algumas músicas, se for várias, poucas, intermédia, quantidade determinada de músicas, você não tem vontade de repente pegar uma obra, um trabalho teu e colocar no Spotify como um portfólio virtual, digital, assim? Tenho sim. Na verdade é importante até, né? Existem alguns sites que você pode colocar portfólio, que talvez a burocracia seja um pouco menor, né? Sim. Mas o Spotify tem a questão dos likes. É porque não é muito a minha... Enquanto portfólio é importante eu ter as músicas lá, principalmente quando eu engrenar nessa coisa de trilha para cinema, né? Mas, de uma forma geral, o meu trabalho de composição está mais relacionado, pelo menos até hoje tem sido assim, né? Está mais relacionado a áudio caseiro, porque eu preciso de um registro da música para alguém aprender. Sim. Aí tem a partitura escrita porque ela vai ser tocada ao vivo, né? Como é mais para teatro, está mais relacionada à mídia impressa, a papel e bolinha preta. Mas é algo realmente que eu preciso, inclusive, me inteirar mais, porque é bem importante também. Né? Eu digo assim, até para... Eu não sei como é que você... bom, você já falou, mas assim, quando você ensina um aluno seu
completamente de forma totalmente leiga, totalmente no escuro. Presumo eu que em algum momento esse seu aluno, além dele ler a partitura, ele precisa de ter referência auditiva, né? Então, Sim. como é que ele vai dar o play no negócio ali, entendeu? Foi como você falou, muito caseiro. Então, ele tem que ter acesso a essa parte musical de alguma maneira. Né? Você fornece ele, tipo, que um arquivo em MP3, em MP4, e daí ele escuta, de repente, num computador, num telefone, para poder ir associando a música. O processo de ensaio geralmente funciona assim. Como dificilmente no início a gente tem uma base de um arranjo pronto, durante o próprio ensaio a gente vai tocando e cantando no piano, ele vai gravando e aprendendo por isso. Mas existe também essa possibilidade que é muito boa da gente, mesmo que no áudio caseiro, mandar o arquivinho de MP3, faz o grupo, né? No WhatsApp e manda, todo mundo vai aprendendo. Nem sempre dá tempo de fazer isso, tem várias questões que envolvem, mas sem dúvida ter gravado com um arquivinho é bom. Sim. Ruim nunca vai ser. Até porque às vezes você foi contratado para um trabalho, aí a música está na sua cabeça, mas você não tem um arranjo pronto ainda. Como é que o diretor vai conhecer o arranjo, por exemplo? Então você precisa realmente ir lá fazer um trabalho de orquestração digital, que é o curso que eu tenho feito, inclusive, que vem nesse sentido, né? Você usa timbres sintéticos, não, nem todos são sintéticos, na verdade. Alguns são, de fato, sampleados, né? Os instrumentistas foram lá e gravaram cada nota, com cada tipo de ataque diferente. Aí você vai lá no programinha depois, usa uma... Aí você faz um quebra-cabeça, você monta o seu... Você toca com um controlador, você grava em formato MIDI. E aí você vai depois escolhendo os timbres que você quer, violino tal, saxofone tal, bateria tal. E aí você monta esse tipo de arquivo MIDI, guarda esse tipo de informação, que é para você fazer a orquestração online. Inclusive, você tem instrumentos que simulam tão bem hoje em dia que muitas trilhas sonoras de filmes... Hollywood é mais difícil, né? Porque Hollywood tem dinheiro, mas... que são feitas com instrumento digital, com instrumento virtual. Porque é muito caro. Você imagina você ir para conseguir 12, 20 horas de estúdio para uma orquestra gravar, né? E tem que ser um estúdio bom. Tem um custo. Então, tem muito filme já usando isso. E aí viria nesse sentido, né? Voltando para o assunto. Eu tô saindo muito do assunto, gente. Eu tenho a gente aqui sai, entra já. Entendi. Vocês puxam minha orelha aí. E aí teria essa função, né? De você, enquanto compositor, preparar o que você tem para oferecer. Às vezes a pessoa não precisa só de harmonia e letra, né? Acorde e letra. Ela precisa ter uma noção da instrumentação. Solo de violino. Quando? No início, no final, no meio, né? Tá. Eu acho que assim, para poder fechar, se você quiser levantar de repente mais alguma coisa, mas eu só queria fazer vamos testar, queria fazer uma brincadeira hoje, que se ficar com uma dinâmica legal, a gente passa a adotar para os outros programas. Tá. Puxar. Me assusta um pouco, eu vou puxar. Eu tô muito assustado, gente. O que é isso? As pessoas vivem assustadas, tá devendo, pô? Não, vamos lá. Aquela dinâmica clássica de eu faço perguntas, vou perguntar 3 itens e você. Famoso bate-bola. Tá. Sim. Aí fala a primeira coisa que vem na cabeça, é isso? Isso. Então eu vou citar aqui 3 exemplos, aí você fala de acordo com o que você gosta, o que você não gosta. Vamos lá. Então vamos lá, por exemplo, um filme de televisão. E aí pode ser musical, não musical, tradicional. Tá. Um que marcou muito. Esqueci o nome. Diário de uma Paixão. Tá. Esse filme é bom. Legal, filme, legal. É aquele com o Brad Pitt, né? Não é esse? Um que é de um livro do Nicholas Sparks. Eu esqueci o nome. É a Rachel McAdams e esqueci o nome. É o cara de La La Land. Que Ryan Gosling. Eu não lembro o nome dele. É esse? O Narigudo? Isso. É o Ryan Gosling. Diário de uma Paixão. Tá. Então, músicas da década antes de 2000 e de 2000 para frente. Eu sei que deve ser meio óbvia a resposta, mas... vamos lá, aí você fala e justifica o porquê que você prefere. Antes de 2000? Músicas assim, pós-2000 e pré-período de 2000. Tá, pré-2000. Eu posso estar a banda? Pode, que você Eu quiser. diria Yes. Yes, tá. Que é rock progressivo, né?
E não tem mais isso, né? Conceito de álbum, por exemplo. Né? Não, assim, hoje em dia não existe. Lançou um álbum e aí você entende que aquilo tudo tá ligado de alguma forma. E eu acho muito interessante uma característica do rock progressivo e do Yes propriamente, especificamente, porque é uma banda que eu gosto muito do som que eles fazem e são todos virtuosos, né? Mas eu acho que eles têm muito bom gosto. É uma questão de gosto mesmo. A linguagem do rock progressivo ela é bem sinfônica, inclusive, eu diria. Da forma como eles trabalham música, né? Músicas longas, trabalhando cada tema musical e desenvolvendo isso. Às vezes é até difícil acreditar que não é improviso, né? Que eles estão tocando tudo. Sim. Tá escrito e de fato tá, né? Pelo menos na maioria das vezes. Tá. Pós 2000, né? Pós 2000. Você tá... Por assim, pós 2000 a gente coloca... Vamos tentar trazer um pouco mais pros tempos mais atuais, assim. Que a gente tem faz um contraponto, assim. Do mais antigo até o mais recente. Tá. Estamos nos prendendo a algum gênero, não? Não, aí é o que você quiser. Eu vou citar a trilha sonora de um musical que eu gosto muito. Tá. Justamente porque eu acho que é bem eclética. Eu gosto dos instrumentos que ele usa, da instrumentação, né? E dos estilos também, que é um musical chamado Natasha Pierre and the Great Comet of 18... Eu esqueci. 1812, acho. Enfim, em português é Natasha Pierre e o Grande Cometa de 1812. Isso já foi apresentado aqui, né? Foi a Cal fez alguns anos atrás. Mas é uma trilha sonora muito interessante. Tem uma... se passa na Rússia, né? Fala sobre é um trecho do livro Guerra e Paz. É muito interessante, mas a trilha sonora faz menção à música tradicional russa. Mas, sobretudo, a instrumentação é muito interessante, me chama muita atenção. Tá, e a última vai ser um pouco mais difícil. Vamos lá, vou fazer uma brincadeira para ficar um pouco mais difícil. Vamos lá. Supondo que você tá num cenário do mundo apocalíptico, o mundo vai acabar hoje, só que você consegue pegar e ficar salvo. Você consegue fugir para uma ilha isolada e se salvar nessa ilha. Qual é? E você só pode escolher um álbum para você levar, para você viver eternamente com esse álbum até o final dos tempos. Qual seria esse álbum, esse artista? Pode ser artista? Pode. Obrigado, eu já fico mais tranquilo. Isso implicaria também em ressuscitar ele, né? Porque ele já não está mais entre nós. Mas um cara que eu levaria seria o Stephen Sondheim. Que é um grande compositor de musicais da Broadway, que tem obras-primas, assim, compôs Sweeney Todd, compôs Into the Woods, compôs... Você viu esse filme, Sweeney Todd? Eu ia perguntar isso. Vi. Esse você gostou? Sim, gosto. Pô, esse filme é maneiríssimo, esse daí é filmaço. Você já viu esse filme? Não, ainda não. O filme sempre é diferente do musical mesmo, né? Mas tem um musical dele que eu gosto muito, que é Sunday in a Park with George. Que é incrível. Ele é um terror musical. Cara, quando eu vi a proposta desse filme, eu fiquei tentando entender como é que é um terror que mistura um musical e tem até uns temperos ali de romance também na história, né? Meio um terror romântico musical. São 3 gêneros de um filme só. Então, acho que é isso. Agora a última. Posso fechar então a última mesmo? Assim, pra gente fechar? Isso, vai lá. Qual a nota? Nota... musical. Uma nota musical? Uma nota musical. Si bemol. Por quê? Porque... Só pra surpreender, alguém poderia falar alguma dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, eu falei o si bemol só pra ter nome e sobrenome. Tá certo, Vitor. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo papo. Valeu. Obrigado pela elucidação que você fez aí pra gente. Valeu muito a pena. Com certeza. E se quiser divulgar aí suas redes sociais, os trabalhos, você falando, se quiser falar de novo também. Você vai ter cartaz dia 20 de agosto na Unirio. Isso. De quarta a domingo. Isso. De quarta a sexta, 8h30, sábado às 8, domingo às 7. Isso, exatamente. Domingo é 7 ou 7h30, não tenho certeza, mas eu acho que é 7. Mas tem que chegar cedo para pegar a senha para assistir o musical. Segue lá, Unirio Teatro Musicado no Instagram, que você vai ter as maiores informações. Inclusive tem uma benfeitoria no ar rolando, que é uma peça universitária, né? Precisamos pagar figurinos, cenários.
Entra em contato, entra lá nesse perfil que vocês vão ver. É bastante interessante as contrapartidas lá. E as suas redes sociais? Como é que as pessoas te acham? @Victor Salzeda no Instagram. Tô lá respondendo curiosos, amigos, não amigos, dependendo. E quero fazer também o merchan da ópera que vai estrear, que também é da Unirio. Ópera Universitária, que é essa que eu falei, né? A Mal e os Visitantes Noturnos. Estreia, agora eu não lembro a data certa, mas estreia em outubro, também lá na Unirio, nesse mesmo endereço, né, que eu falei, né, que é na Urca. E para mais informações, acho que vale a pena também você ver lá o perfil @Ópera Unirio. Tem lá as informações melhor, porque eu agora a cabeça não deu conta. Tá bom, Vitor. E agradecer. Obrigado pelo convite. A gente quer te agradecer. Pelo momento aqui, foi muito legal a conversa. Obrigado. Obrigadão. Tá bom. Valeu. Falou. Então, galera, não se esquece de se inscrever lá no canal, deixar o like aí e campo de perguntas, de comentários, deixa seu feedback, sugestões. Compartilha. Isso. Coloca lá naquele grupo lá da igreja, da família, do cachorro, do periquito, do papagaio, naquele grupo lá, no grupo da academia também. E é isso. Valeu, galera. Valeu, gente.